Meu amado, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Eu gostaria nesse dia de estar junto com você aí, conversando com você a respeito da palavra de Deus, compartilhando desta palavra, uma palavra que é verdadeira, uma palavra que é viva e eficaz, a palavra inerrante, a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele está vivenciando seus dias aqui na terra, vivenciando seu ministério, saindo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ali conversando com as pessoas, pregando, amando os pobres, os necessitados, os miseráveis, pecadores. E a Bíblia diz que nesse texto não foi diferente aqui, que Jesus agora, ele queria saber, na verdade, a respeito da sua vida, a respeito do seu ministério. E a Bíblia diz que Jesus chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: que diz o filho do homem? Que diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e ele pergunta: e vocês que dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Meus irmãos, eu acho muito interessante quando Jesus agora, ele vivenciando os dias aqui na terra, ele procurou saber dos discípulos a respeito de si mesmo. Ele chega ali em Cesareia de Filipe, ele encontra ali com seus discípulos e ele pergunta aos discípulos: olha, discípulo meu, meus servos, o que as pessoas têm dito de mim? O que as pessoas têm falado de mim? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E agora Jesus lhe pergunta: e vós que diz que eu sou? Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Meu amigo, meu amado, que está interagindo conosco nesta tarde, o que é que você tem dito? O que é que você acha que Jesus é para você? O que tem sido Jesus para mim? Qual a importância de Jesus na minha vida? Ele é o que na minha vida? Certo dia, perguntando para uma jovem o que ela achava que Jesus era para a sua vida. E sabiamente ela dizia: Jesus, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. E Jesus questiona ali os discípulos: que diz os homens ser o filho do homem? E os discípulos agora eles dizem: tu és João Batista. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vocês que dizem que eu sou? Pedro, cheio da graça, Pedro, revestido do Espírito Santo. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, meus queridos, Jesus queria exatamente saber o que Jesus estava precisando no momento, ouvir dos seus discípulos, era aquela palavra de Pedro. Ele se dirige a Pedro e diz: muito bem, Simão Barjona, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus amados, Jesus ele não edificou a igreja na pessoa de Pedro, de maneira alguma. Jesus
ele edifica a igreja naquele momento. Ele disse, agora eu vou edificar a minha igreja. E essa igreja, ela é forte, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Mas Jesus, ele queria ouvir aquela palavra de Pedro, aquela afirmativa de Pedro dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E agora Jesus, ele não começa, ele não implanta a igreja, ele não forma a igreja na pessoa de Pedro, mas sim na expressão de Pedro. Aquilo que o Espírito Santo permitiu que Pedro falasse. E Pedro, cheio da unção do Espírito Santo, e agora ele diz, tu és o Filho do Deus vivo. Simão, muito bem, Simão Bajona, porque não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Volto a dizer, irmãos, com muita sabedoria, a expressão de Pedro, e ali Jesus forma a igreja, não na pessoa de Pedro, como alguém afirma que Jesus, que Pedro, ele é a igreja. A igreja foi formada na pessoa de Pedro. Não. Jesus formou a igreja, ou criou a igreja, na expressão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E essa igreja, ela é forte. A igreja, ela é forte. Há dois pilares muito fortes na nossa vida. Um é a igreja e o outro é a família. Porém, o diabo, o inimigo das nossas almas, tem tentado desfazer essas duas colunas, tanto a família como a igreja. Mas a igreja, Jesus disse que a igreja é forte, a igreja é poderosa. E lá no livro de Atos, nós podemos verificar, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que a igreja agora se reúne, a igreja está ali agora reunida, planejando aí, cuidando daquilo, dando continuidade daquela igreja que Jesus formou, daquela igreja que Jesus edificou na sua pessoa. Volto a dizer, não na pessoa de Pedro, mas na pessoa do próprio Cristo. Em Atos a Bíblia vai dizer que a igreja agora ela se reúne ali, e eles perseveravam unanimemente todos os dias no templo, no partir do pão e na comunhão, e haveria comunhão e alegria e singeleza de coração. Os irmãos ali estavam vivenciando a comunhão, a oração, o partir do pão e a doutrina. Versículo 47 diz, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Ao meu prezado amigo, meu irmão em Cristo Jesus, está a igreja. O tempo é pouco para a gente falar da igreja, mas posteriormente nós estaremos trazendo uma outra reflexão sobre a igreja. Nesse momento eu gostaria de estar orando por você, orando pela sua família, você que está aí interagindo conosco, estaremos orando por você. Oremos, nosso Deus, nosso Pai, meu Senhor e meu Deus. Muito obrigado, Deus, pela palavra, Senhor. Esta palavra aqui é poderosa, Senhor. Eu lhe peço, Deus, por aqueles que estão interagindo conosco nesta hora. Vá, Senhor amado, abençoando a família de cada um, abençoando, Senhor, abrindo porta de emprego, Senhor amado, cuidando dos filhos, cuidando dos adolescentes, cuidando dos pais, dos cônjuges. Ó Deus amado, abençoa, Senhor amado, a todos que estão nos acompanhando nesta hora. Meu Senhor, obrigado, Deus, pela vida do irmão Natanael, Senhor. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja que é forte, a tua igreja que é poderosa. E essa igreja, nós estamos evangelizando, e assim evangelizando, Senhor, nós estamos abreviando o dia em que o Senhor virá
arrebatar a sua igreja. É no nome de Jesus em quem nós te oramos. Amém. Meu querido, eu quero agradecer a você agora por você estar conosco, vem nos acompanhando. E eu gostaria de fazer um convite a você agora que você possa estar se inscrevendo neste canal, Pastor Antônio José Pereira, e junto a gente está evangelizando. Não é só o pastor, é você junto conosco, evangelizando, orientando as pessoas, que as pessoas precisam ser salvas através do sangue do Cordeiro de Deus. Fique na paz, tenha um bom dia. Deus te abençoe. Amém.